Uma jovem está caminhando na rua quando ela começa a ser perseguida. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar o nosso caso de hoje, queria deixar um recado aqui para vocês. Acredito que todos saibam o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu moro. Realmente a situação está bem complicada. Então vou guardar uma parte desse vídeo aqui para estar divulgando algumas chaves Pix. Para quem quiser fazer alguma doação, qualquer valor é bem-vindo. Também dizer para vocês que em várias cidades do Brasil tem pontos de coleta para quem quiser fazer uma doação para cá. Pode ser roupa, alimento, água. A gente está precisando muito de água. Então não se esqueçam que muitas pessoas perderam tudo. Então qualquer doação é super bem-vinda, mas quem não puder estar doando nesse momento também não tem problema. É só você ajudar compartilhando esse vídeo. Também lá no Instagram do canal eu coloquei alguns Pix lá para quem quiser estar ajudando a divulgar, né, compartilhando com os amigos. Então, lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda. Se você está chegando aqui no canal, eu sempre falo sobre casos criminais. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário também para ajudar aqui o canal. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Justine Valdez nasceu em 1993 em Erytal, nas Filipinas. Ela foi a única filha do casal Teresita e Danilo Valdez. Seus pais precisaram em algum momento se mudar para a Irlanda a trabalho, enquanto Justine permaneceu nas Filipinas com os outros familiares. Em 2015, seus pais puderam levar a filha para morar com eles. A família se estabeleceu na pequena vila de Enniskerry, no condado de Wicklow. Depois de chegar à Irlanda, Justine começou imediatamente a trabalhar, estudar e construir uma vida para si mesma. Ela era extremamente próxima dos pais e mantinha contato constante com eles quando não estava em casa. Ela estava estudando contabilidade na universidade e trabalhava em 2 empregos de meio período, como assistente de atendimento em um café local. No ano de 2017, ela iniciou um relacionamento com Joseph Square, que a descreveu como uma jovem tranquila que não fazia coisas erradas. No sábado, 19 de maio de 2018, Justine, de 24 anos, passou a maior parte do dia fora de casa. Alguns relatos sugerem que ela trabalhou um pouco mais cedo no café naquela manhã. Às 2 horas da tarde, ela se apresentou na delegacia para uma consulta de revisão de sua autorização de residência. Depois de se encontrar com o oficial de imigração, a jovem foi até a academia fazer alguns exercícios. Durante aquele dia, ela também trocou algumas mensagens pelo Facebook com a mãe. As duas eram muito ligadas, elas conversavam praticamente o dia inteiro e naquele dia não foi diferente. A mãe pediu em algum momento que ela parasse em uma padaria e levasse pão para casa. Então, em algum momento ali, depois de fazer os seus exercícios, ela saiu, foi até a padaria, pegou os pães e já estava se dirigindo para ir para casa. Às 5h20, Justine pegou o ônibus 185 de Bray para a vila Enniskerry, chegando aproximadamente às 6 horas. A partir daí, ela teria que caminhar por até 20 minutos para chegar em sua casa. Então, quando ela percebeu, ela já estava perto ali do seu ponto onde ela precisava descer. Ela deu o sinal, desceu e agradeceu o motorista. Carregando o celular em uma das mãos e uma sacola plástica na outra com compras, ela começou a caminhar para casa. Passava um pouco das 6 horas. Ela não percebeu o veículo se aproximando atrás dela, quase parando. Ela não poderia saber que o motorista a estava seguindo já há algum tempo. Em algum momento, ela percebeu um movimento com o canto do olho que a fez parar momentaneamente para ver o que estava acontecendo. Um homem pulou do veículo e a agarrou. Ela lutou, deixando cair todos os itens que estava segurando. Em segundos, ela estava no carro do homem, sendo levada embora. Ela tentou escapar desesperadamente, mas as portas estavam trancadas. Ela podia ver o seu celular quebrado jogado na calçada. Justine foi sequestrada em plena luz do dia.
à vista de algumas testemunhas. Uma dessas testemunhas foi Susan. Ela estava dirigindo pela estrada R-760 em Enniskerry, aproximadamente às 6h10. Ela ficou imediatamente preocupada quando viu um carro parar e colocar uma mulher para dentro do veículo. Mais tarde, no depoimento judicial, a testemunha descreveu como ouviu uma voz masculina gritando. Foi nesse momento que ela começou a sentir que algo estava muito errado. Ela disse que observou um carro que havia parado na estrada, mas achou incomum que o motorista não tivesse acendido nenhuma luz de emergência ou dado qualquer indicação de que estava tendo problemas com o carro. Para seu horror, ela viu uma garota de cabelos escuros olhando para ela de dentro do veículo. Ela começou a gritar, tentando chamar a atenção de Susan. Ela ficou ainda mais desesperada quando o homem ligou o carro e partiu. Susan ficou tão assustada com o que viu que parou e ligou para a emergência. 10 minutos depois, outra testemunha, chamada Garrett Thompson, estava saindo de Bray e viajando em direção à N11, uma estrada importante que percorre a costa leste de Dublin a Exford. Em algum momento, ele estava dirigindo atrás de um jipe quando ele olhou para o carro e viu o que parecia ser uma criança. Ele disse: "Eu notei o que parecia ser uma garotinha acenando. Ela estava com as suas 2 mãos levantadas. Ela tinha um olhar de pavor. Ela estava sentada em uma posição que não parecia confortável." Garrett ficou muito inquieto com o que ele havia testemunhado e não conseguiu afastar a sensação de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. Ele notificou a polícia irlandesa às 7h22, assim que chegou em casa. Destiny, que era uma mulher pequena, medindo apenas 1,52 de altura, então não era estranho que alguém a confundisse com uma criança ou adolescente. Em algum momento, a polícia chegou até o local que ocorreu o sequestro. Eles encontraram vários itens espalhados pelo chão, incluindo o celular destruído dela e uma sacola plástica contendo o pão que ela levaria para casa. A polícia usou um helicóptero e um carro para fazer uma busca na área. Sabendo que a jovem desaparecida estava num veículo e sendo transportada para um segundo local, a probabilidade de não a encontrarem a tempo, infelizmente, era muito alta. Os detetives então começaram a vasculhar câmeras de segurança e de trânsito na tentativa de rastrear o veículo. No domingo pela madrugada, eles bateram na porta de uma propriedade em Bray, no condado de Wicklow. O Jeep estava registrado no nome de Nicola Hennessy. Naquele momento, o carro não estava na garagem e a mulher não sabia onde seu marido Mark estava. A polícia agora tinha uma pista sólida e um suspeito viável no caso. Mark Hennessy nasceu em 1977 e trabalhou como banqueiro e sinalizador em canteiros de obras. Ele e sua esposa Nicola tiveram 2 filhos, incluindo um que nasceu em setembro do ano anterior. A polícia tentou fazer os passos de Mark no dia anterior. Sua esposa disse que ele saiu para trabalhar às 7h30 da manhã e trabalhou várias horas antes de voltar para casa às 3 horas da tarde. Às 5h25, ele saiu da casa de sua família, dizendo à esposa que iria tomar um drink, provavelmente em um pub local. Ele não havia retornado e Nicola não viu e nem teve notícias do seu marido desde então. Depois de entrevistar a esposa e a família, eles descobriram que ele não era um homem de família casado e feliz. Na verdade, sua vida estava fora de controle. Seu casamento estava quase acabando. Ele acumulava dívidas significativas e era um usuário frequente de cocaína. Os investigadores identificaram isso como sendo um potencial gatilho ou fator de estresse para o comportamento violento na vida de uma pessoa que não tinha um histórico de violência. Agora ele estava enfrentando uma acusação de dirigir sob influência de álcool no ano anterior e ainda não tinha comparecido ao tribunal por causa dessa acusação. Quando Destiny não conseguiu voltar para casa como esperado, Teresita soube imediatamente que algo terrível havia acontecido com sua filha. As duas haviam trocado mensagens o dia inteiro, então é claro que a mãe percebeu que tinha alguma coisa errada, porque não fazia sentido a sua filha simplesmente parar de responder. Ainda mais que ela disse que iria direto para casa, não tinha dito à sua família que iria a algum outro local.
E a sua mãe sabia que se ela fosse em outro local, ela teria avisado. Então depois disso, sua mãe foi até a delegacia e a registrou como uma pessoa desaparecida. Na manhã de domingo, a mídia irlandesa estava noticiando o sequestro. A polícia sabia quem era a mulher desaparecida e também quem provavelmente a havia sequestrado. A polícia realizou uma conferência de imprensa na tarde de domingo. Eles falaram que procuravam um determinado tipo de veículo e também divulgaram a descrição de Mark. Após a conferência de imprensa, o público irlandês estava à procura do suspeito e do seu veículo. Um rapto em plena luz do dia é altamente incomum na Irlanda, e o público foi motivado a ajudar de todas as maneiras que pudesse. Uma mulher que morava em Dublin, chamada Cristina, estava saindo do trabalho na noite de domingo quando avistou um jipe que correspondia à descrição divulgada na mídia. A polícia chegou ao local às 8 horas da noite, e eles se aproximaram do veículo do suspeito e mandaram ele sair do carro. Mas ele recusou. O policial avançou em direção à porta do motorista com uma arma apontada na direção do suspeito. Enquanto estava no carro, Mark pegou um canivete e começou a cortar o seu pulso. A polícia tentou quebrar o vidro do carro para ele não fazer isso, mas o vidro não quebrou e ele levou o canivete até o pescoço e o apontou para os policiais, os ameaçando. Ele colocou as mãos no volante e encolheu os ombros, como se ele já soubesse o que iria acontecer. Um policial o acertou com um tiro. Eles o retiraram do veículo, colocando seu corpo no chão para que pudessem revistar o carro, em busca de Destiny. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros a Mark, implorando que ele contasse o que havia feito com ela. Não havia nenhum vestígio dela no carro e o homem não resistiu e morreu, não contando onde ela estava. Ao mesmo tempo, sua família estava procurando por ele e por Destiny, quando eles ouviram algumas vozes elevadas e um tiro. Eles correram para o local do crime, mas foram contidos pela polícia. Mark Hennessy foi declarado morto às 8h38. Quando a polícia revistou o veículo, encontrou um pedaço de papel manchado de sangue e escrito à mão. Foi difícil para eles lerem o que estava escrito, pois estava muito sujo. Algumas palavras estavam legíveis no papel, como desculpa e Puck's Castle. Não havia nenhum sinal de Destiny no veículo, e a principal testemunha de seu sequestro já havia falecido. O Puck's Castle é uma grande torre do século XVI localizada em Rathmichael. Grande parte da estrutura, incluindo o telhado, desmoronou já há algum tempo e o local é cercado por uma densa floresta, tornando ainda mais difícil qualquer busca no local. Na manhã de segunda-feira, a polícia recuperou a bolsa de Destiny no local. Por volta das 3 horas da tarde, seu corpo foi encontrado escondido na vegetação rasteira da floresta. Ela estava morta há vários dias, provavelmente foi morta poucas horas após o seu sequestro. Um inquérito foi realizado para determinar a causa da morte dela. A patologista Linda Mulligan, que conduziu a autópsia, determinou que a causa da morte foi asfixia causada por estrangulamento manual e confirmou que ela havia morrido em algum momento da noite de sábado. Foram encontrados hematomas e escoriações ao redor das coxas de Destiny, mas não foi possível determinar com certeza se ela foi abusada em algum momento. A polícia irlandesa tentou montar uma linha do tempo do que aconteceu no dia do sequestro. Depois que Mark saiu de casa, ele foi até um pub. No local, através das câmeras, foi visto que ele não comprou nenhuma bebida. Depois de 10 minutos por lá, ele estava inquieto e falou que ia embora. Eles deduziram que Mark notou Destiny caminhando depois que ela saiu da academia. Ele a seguiu em seu carro e a observou entrar no ônibus. As câmeras de segurança do ônibus em que ela estava confirmaram que o Jeep seguiu a mesma rota, dirigindo logo atrás do veículo até que Mark viu ela desembarcar. Não existia qualquer relação anterior entre os dois, e as autoridades estavam convencidas de que se tratava de um crime de oportunidade com motivação sexual. Ele agarrou Destiny na rua e a levou para um local não revelado, provavelmente no terreno de Puck's Castle. Outro motorista relatou um Jeep preto dirigindo de forma irregular perto de Castle Lane, aproximadamente às 6h50. Então, no local, os policiais deduzem que ele a matou e depois escondeu o corpo dela na vegetação. Depois de se livrar do corpo,
ele tentou conseguir cocaína de um de seus traficantes. Mark foi visto entrando novamente no pub na noite de 19 de maio. Ele parece ter ficado na porta conversando com alguns clientes, mas ele não pediu nenhuma bebida. Testemunhas disseram que ele parecia calmo e controlado. Ninguém sabe para onde ele foi ou o que ele fez, até que dirigiu para o Parque Industrial e foi confrontado pela polícia quase 36 horas depois. O corpo de Destiny foi repatriado para sua terra natal, para ela ser enterrada. Depois disso, seus pais deixaram permanentemente a Irlanda. A polícia estava convencida de que Mark tinha o modus operandi de um criminoso sexual em série. Eles deduziram que, embora seu crime parecesse oportunista e impulsivo, ele demonstrava as características de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. Eles analisaram o seu DNA em um banco de dados genético para ver se ele poderia estar conectado a outros casos em aberto, mas não houve nenhuma correspondência. Nos primeiros dias da investigação, descobriu-se que um homem que correspondia à idade e descrição de Mark vinha sediando passageiras do sexo feminino em estações ferroviárias no condado de South Dublin durante vários anos. Não sabemos se era ele, a polícia não conseguiu confirmar isso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso assustador mesmo, de imaginar que ele estava ali tranquilamente vivendo sua vida e ela não fazia ideia que esse homem a estava perseguindo. Então, a gente viu que não foi algo planejado. Ele simplesmente a viu na rua e decidiu que ela seria sua vítima. Então a gente pensa, será que ele não fez isso outras vezes? Provavelmente sim. A polícia infelizmente não conseguiu relacionar ele a outros casos em aberto, mas se alguma coisa aparecer, a gente espera que esses outros casos que estão em aberto, e se forem conectados ao Mark, também sejam resolvidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.